Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Nesta tarde abençoada eu quero saudar meus irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos de volta a realizar nosso trabalho de gravações de vídeo. Nós fizemos um propósito neste ano de avançar mais para Deus, fazer mais a obra do Senhor. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que nós menos começamos, ou mal começamos a fazer a obra de Deus, mal, ou seja, simplesmente iniciamos a obra de Deus neste ano, em 2024. E o inimigo já está de uma forma violenta se manifestando. Em todas as áreas está se manifestando contra a nossa vida, na área profissional, na área religiosa. Meus amados irmãos, a igreja não está tendo mais espaço aqui na terra. A igreja não tem amigos. Meus amados irmãos, o único amigo fiel e verdadeiro da igreja é o Senhor Jesus. Nós também não vamos negar que nós temos amigos no meio evangélico, aqueles que são fiéis a Deus, que aceitam o nosso linguajar, que aceitam o evangelho que nós pregamos. Mas a maioria se coloca na posição de inimigos da igreja. Mas nesta tarde abençoada, meus irmãos, Deus tem uma palavra para aqueles que infelizmente não estão guardando a palavra no coração. Deus tem uma palavra para o teu fortalecimento, para que você pare e reflita e faça o retorno, volte para trás e pegue o caminho certo. Muitas pessoas precisam retornar, porque tomaram uma decisão errada, tomaram uma direção errada, tomaram um novo caminho, fugindo de alguma coisa. Eu tenho certeza que você vai entender nesta noite, pelo Espírito do Senhor, o que quer dizer a palavra, o que Deus pede para você nesta tarde abençoada. Eu convido meus irmãos a abrir a Santa Bíblia em Lucas no capítulo 24. Lucas capítulo 24. Deus tem uma palavra para o nosso elenco espiritual. Como meus irmãos já sabem, eu sou o pastor Carlos, da Igreja Pentecostal, Ministério do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, não adianta o inimigo apontar o dedo para você, apontar o dedo para mim. Não adianta o inimigo olhar para nossas falhas e começar a nos acusar. Não adianta. Porque, meus irmãos, todos erram. Todos pecam perante Deus. Se alguém disser que não peca, está mentindo. Mas isso que eu falo também não é um incentivo para mim você continuar no erro, continuar no pecado. Eu estou tranquilo em Deus, estou com a consciência tranquila, porque está escrito na sua e na minha Bíblia que aqueles que se arrependem alcançam misericórdia. Louvado seja Deus. Então não se preocupe, meu irmão, minha irmã, quando alguém olhar para a falha de vocês, começar a acusar vocês, apontar o dedo para vocês, abandonar, desprezar vocês, não se preocupem, mas olhem para Jesus e a tua palavra, porque nós somos justificados pelo Senhor. Nós temos um advogado, nós temos um juiz, aleluia. E assim como eu tenho certeza que você que se arrependeu de coração, quando você errou, quando você falhou, eu tenho certeza que Deus já te justificou e você sente a presença de Deus. Louvado seja Deus. Lucas capítulo 24. Quero ler com meus irmãos uma palavra nesta tarde abençoada de domingo. Deus abençoe meus irmãos, internautas,
que estão, aleluia, assistindo este vídeo, se alegrando junto comigo esta palavra. Glória a Jesus. Vamos ler, meus irmãos, apenas um versículo nesta tarde, para nós ganharmos tempo. Capítulo 24 de Lucas, apenas o versículo 16. Capítulo 24, versículo 16. Onde está escrito assim, através do evangelista Lucas: glória a Jesus. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. Repetindo o versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Amém, meus irmãos? Há um pouco de dificuldade aqui, estou na beira da rua, um bairro bastante barulhento, mas eu creio que meus irmãos não vão focar no barulho de fora, mas meus irmãos vão focar na palavra que vocês estão ouvindo nesta tarde. Meus amados, a palavra de Deus, ela não é assim de difícil interpretação. Basta você ler em comunhão, pedir sabedoria a Deus em tuas orações, que o Espírito Santo faz você entender a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, muitas pessoas que professam o nome de Cristo, elas estão fugindo. Fugindo por quê? Alguém quando foge é porque está com medo. Alguém quando foge é porque está tentando ficar livre de alguma coisa. Meus irmãos, muitos do meio evangélico, eu falo os nossos irmãos na fé em todo o mundo, estão fugindo da luta, estão fugindo das dificuldades. Meus amados irmãos, e eu vou falar para vocês o porquê que elas estão fugindo das dificuldades. Por que elas fogem da luta? Por que elas se entregam com facilidade? Eu vou dizer para vocês por quê. É porque as recomendações do Senhor, ou seja, a palavra que Deus falou para elas, elas deixaram entrar em um ouvido e sair no outro. Elas não guardaram a palavra de Deus no coração. É por isso que elas estão fugindo. Elas estão fugindo da luta, das dificuldades. Em outras palavras, meus irmãos, estão fugindo. Elas estão fugindo do próprio inimigo. Estão com medo de enfrentar o inimigo cara a cara. Estão negando a fé. Estão negando a fé. Não guardaram no coração a palavra. Pois a palavra de Deus, meus irmãos, ela só faz efeito quando se guarda no coração. Se não guardar no coração, não vai surgir efeito. O inimigo vai prevalecer na vida do irmão e da irmã que não guardam a palavra. Porque guardar a palavra tem um significado. Você pega a Bíblia, você guarda essa palavra lá na sua estante. Você guarda a tua palavra lá no teu porta-livros. Mas, meus irmãos, espiritualmente guardar a palavra não é assim, na estante ou no porta-livros, de forma alguma. Guardar a palavra espiritualmente é no coração. Porque alguém quando guarda a palavra no coração, com facilidade ela se arrepende dos teus pecados. Porque alguém quando guarda a palavra de Deus no coração, ela resiste os ataques das trevas. Ela não abaixa a cabeça, ela não se entrega, mas ela avança pela fé. Ela não desiste. Mas, meus irmãos, existe uma parte do povo que, embora professem o nome de Cristo, elas estão fugindo da peleja. Jesus, meus amados irmãos, Ele não deixou os apóstolos inocentes. Ele avisou os apóstolos acerca do que ia acontecer com ele. De que ele ia cair na mão dos homens, que ele iria enfim, meus irmãos, ser morto, crucificado. Meus amados irmãos, mas ele não deixou de dizer para os teus apóstolos, aleluia.
o mais importante, o que mais causa alegria. Ele não deixou de dizer para os apóstolos: no terceiro dia eu ressuscitarei. No terceiro dia eu ressuscitarei. Ele disse aos apóstolos, deixou bem avisado: louvado seja Deus. Mas, meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, infelizmente, 2 apóstolos, louvado seja Deus, estavam fugindo de Jerusalém. Porque lá estavam os inimigos da cruz, os que perseguiram Jesus, os que maltrataram Jesus, que mataram Jesus. Lá estava a legião das trevas. E esses 2 homens, a qual um chamava Cleopas, eles começaram a descer. Porque Jerusalém, a cidade, fica no alto. E eles começaram a descer em direção a Emaús, fugindo da peleja. O medo entrou em seus corações, o medo tomou conta. Meus amados irmãos, mas por que eles deixaram Jerusalém? Por que eles rumaram em direção a Emaús? Eu volto a dizer nesta tarde, meus irmãos, é porque eles não guardaram a palavra em seus corações. Aleluia! Quantas pessoas não guardaram a palavra no coração e estão descendo, estão se entregando, estão abaixando a cabeça. Meus amados irmãos, ficar triste faz parte. E por que não dizer até mesmo abaixar a cabeça, faz parte. Mas o que não faz parte é a igreja se entregar. O que não faz parte é a igreja se colocar na posição de derrotado e fugir do inimigo. Esses 2 irmãos estavam fugindo. Fugindo porque não deram crédito à palavra do Senhor. Além do Senhor falar o que ia acontecer com ele em sua trajetória até a morte, Jesus, após a ressurreição, apareceu para vários irmãos. Meus amados irmãos, e esses irmãos falaram para os 2 discípulos de Emaús, que estavam a caminho de Emaús. Foram informados primeiro por Jesus, e quando Jesus ressuscita, Jesus aparece para os demais, e os demais passam as boas novas para Cleopas e o teu companheiro que estavam fugindo de Jerusalém. Mesmo assim, não surgiu efeito, não adiantou nada. Arrumaram tuas bagagens, pegaram enfim as tuas malas, os teus negócios. Aleluia! Meus amados irmãos, e rumaram a Emaús. Quantas pessoas estão rumando a Emaús? Quantas pessoas estão se entregando? Estão se colocando na posição de derrotado? Meus amados irmãos, nós lemos aqui nesta tarde abençoada esta palavra, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não conhecessem. Meus irmãos, espiritualmente eles estavam cegos no momento em que esqueceram a palavra do Senhor. E que o Senhor disse que no terceiro dia ressuscitaria. Estavam cegos espiritual. E agora, eles conversando um com o outro a caminho de Emaús acerca do que tinha acontecido. Meus amados irmãos, Jesus se aproxima como um viajante e pergunta para eles acerca do que eles iam comentando. Louvado seja o poderoso nome do Senhor. Meus amados irmãos, vocês vão encontrar nessa passagem que várias pessoas descobriram que ele tinha ressuscitado e que elas contaram para esses 2 discípulos. Eles testificam, eles contam para Jesus, quando Jesus aparece para eles no caminho de Emaús, eles testificam para Jesus, dizendo, enfim, este já é o terceiro dia. Aquele que nós achávamos que ia reinar, aqueles que nós achávamos que ia ser o nosso líder. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, e naquele momento ali, louvado seja Deus, Jesus começou
aleluia, a anunciar para eles a palavra. Você vai encontrar lá no versículo 25, onde Jesus fala para eles: e ele lhes disse, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E Jesus agora ele vai além, ele começa por Moisés, vai anunciando as passagens escritas lá em Moisés. Meus amados irmãos, caminhando junto com Jesus, mas eles estavam como cegos, não conseguiram conhecer o Senhor Jesus. Quantas pessoas, meus amados irmãos, estão como cegas? Jesus fala, mas para elas é como se fossem vozes estranhas. Jesus fala, meus amados irmãos, elas simplesmente ouvem, abrem o ouvido carnal, mas não abrem o ouvido espiritual, que é o coração, e vão descendo. Elas vão dia após dia descendo, fugindo de Jerusalém, fugindo das lutas, das dificuldades. Mas nesta tarde abençoada, eu convido você, minha irmã, meu irmão, que está descendo, que está fugindo das lutas, fugindo das dificuldades. Meu irmão, minha irmã, seja um leitor da Bíblia Sagrada, mas um leitor de fé, um leitor que enfrenta o que vir e o que vier. Acredite mais em Cristo. Valorize a tua fé no Senhor, porque Ele vive. Ele ressuscitou no terceiro dia. E eu te convido, minha irmã, você que está gemendo, você que está chorando, que está cheio de lutas, que está cheio de dificuldade. A oposição está sendo grande contra a sua vida, meu irmão, minha irmã, e com isto você está descendo. Eu te pergunto nesta tarde, você esqueceu a palavra de Deus? Você se esqueceu da palavra? Será que o que o Senhor falou para você não vai se cumprir? O que está na Santa Bíblia vai se cumprir na sua vida. Se o Senhor prometeu que você vai ter vitória, então você vai ter vitória. Mas, aleluia, é necessário parar de descer. É necessário, aleluia, voltar para trás. Volte para Jerusalém, meu irmão, minha irmã. Voltem, abrace outra vez a cruz. Enfrente as lutas, as dificuldades, enfim. Enfrente o inferno, porque Jesus é contigo. Jesus é contigo. Mas eu quero dizer para aqueles que insistem em descer. Eu quero dizer para aqueles que insistem a fugir da luta. Se Deus tem uma obra contigo, se Deus tem um plano com você, você vai voltar. Você vai voltar. Você vai voltar porque o Senhor Jesus vai em tua busca. Jesus vai te buscar e o teu coração vai começar a arder mais forte. Teu coração vai começar a queimar. E você vai sentir o desejo de voltar, aleluia, para Jerusalém. Em outras palavras, você vai sentir o desejo de voltar, como diz um provérbio, e peitar as dificuldades. Cara a cara, você vai voltar, cheio de força e vigor, ousadia e autoridade que o Espírito do Senhor te dá. Volte, volte, ignore as lutas, ignore as dificuldades, volte, pegue a cruz outra vez e avance, porque o Senhor é contigo. Esses discípulos, eles insistiam em fugir, mas Jesus foi buscar. Jesus foi buscar eles para trazer de volta para Jerusalém. E eles vão caminhando. E de repente eles chegam em Emaús. E Jesus ameaçou passar direto. Mas eles constrangeram Jesus, ou seja, eles insistiram. Eles convenceram Jesus em entrar em sua casa. E ali ficar com eles em sua casa. E Jesus entrou na casa deles. E ali, meus irmãos, eles conversando. Chegou na hora do alimento, na hora da ceia. Diz o Espírito Santo através da palavra que Jesus pegou o pão e deu graça. Quando Jesus deu graça, para quem não sabe, deu graça, aleluia, quer dizer que Jesus orou ao Pai ali naquele pão. Quando ele acaba de fazer aquela oração, relata a palavra de Deus que os olhos espirituais destes dois discípulos se abriram.
se abriram. E quando eles conheceram que era Jesus que estava ali, diz a Bíblia, aleluia, que no mesmo instante Jesus desapareceu. Louvado seja o nome do Eterno. Sinta Jesus aí na tua vida, minha irmã sofredora. Sinta, meu irmão sofredor, a presença do Senhor Jesus aí. Louvado seja Deus. Em todas as lutas, em todas as dificuldades, em todas as pressões, Jesus está contigo. Eu tenho esta experiência. Aleluia. E naquele momento Jesus desapareceu. Meus amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, aleluia. Já era tarde quando eles chegaram em Emaús. Mas quando Jesus desapareceu, muitos se alegraram e no mesmo instante pegaram as tuas bagagens, aleluia, e pararam de descer, mas começaram a pegar a subida. Eles começaram a subir para Jerusalém, porque agora eles viram pessoalmente Jesus, aleluia, o glorificado, o ressurreto, o ressuscitado. Eles voltam para Jerusalém, aleluia, para carregar a cruz, para viver para Deus, para se colocar na posição de um vitorioso. Fica nesta tarde abençoada esta rápida palavra para o teu elevo espiritual. Pare de descer. Volte para trás. Aleluia. Volte para trás. Porque Jesus, o nosso Senhor, Ele é contigo. Amém? Receba esta palavra para o teu elevo espiritual. Deus te abençoe, meus amados. E querendo o Senhor, aleluia, eu te aguardo no próximo simples vídeo, aleluia, da palavra de Deus. Deus te abençoe a todos e fiquem na paz.